Boa tarde a todos. Opa, desculpe. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Jaqueline, coordenadora da turma METS 7015 da sexta fase. Então, esta aula eu irei gravar sobre diarreias infantis e na segunda-feira, no dia da aula, discutiremos alguns casos e as dúvidas que vocês apresentarem. Então, vamos lá, vamos começar a apresentar. A apresentação vai traçar estes objetivos, como vocês podem ver. Então, importante que a diarreia, ela é definida quando tem 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. Só que o mais importante é observar se as crianças vão ter uma alteração do hábito intestinal. Então, se é uma criança que evacuava 2 vezes por dia, fezes normoformadas, que a gente usa muito, é interessante usar no ambulatório, no posto-saúde, a escala de Bristol, para verificar como é a imagem das fezes. Se houve uma modificação no hábito intestinal, isso é importante, já é algo que nos chama atenção. A diarreia aguda, ela pode iniciar rapidamente. Quando tem febre e vômitos, a gente pensa sempre em uma diarreia infecciosa, que a maioria das vezes, como nós veremos nos próximos slides, elas são virais. Geralmente a diarreia, ela dura em torno de 7 dias, mas uma diarreia aguda, ela é definida como uma diarreia de duração até 14 dias. Então, muitas vezes as mães, elas ficam preocupadas 10 dias de diarreia, mas se a criança está em bom estado geral, isso é possível. Então, ocorre um aumento do volume, um aumento da frequência das fezes, e quando nós temos produtos patológicos, que é sangue nas fezes, então nós chamamos de síndrome disentérica. Então, este caso clínico do lactente de 2 meses, com fezes, várias vezes, 6 às 8 vezes, com grumos, então queixa-se que o filho evacua à noite, isto é uma diarreia? Nós iremos discutir, então, na aula de diarreia no Microsoft Teams. Vocês podem ver nestes slides que ela tem uma prevalência alta, a diarreia, então é algo que o médico de família, o clínico geral, ele tem que ter uma noção dos cuidados da diarreia. No Brasil, as crianças, elas têm, os lactentes, 8 episódios ao ano. Em comparação com a Europa, nós teremos meio, até 2 episódios ao ano entre lactentes. Então, nós podemos notar, e depois, quando vocês começarem com as aulas práticas, no ambulatório, na emergência pediátrica principalmente, vocês verão bastante casos clínicos de diarreia por ela ser uma doença bastante prevalente no nosso país. A diarreia, ela pode ser de transmissão através da água, de alimentos, de pessoa para pessoa, então desencadear surtos quando nós temos festas de igreja, né, de paróquia ou de comunidades, e a gente vê as crianças em creches, escola, pela contaminação, né, elas trocam bico, trocam brinquedos, alimentos, e o desmame precoce, ele é um dos fatores de susceptibilidade, juntamente com preparo e conservação inadequada de alimentos. Então,
Mas a gente sabe, o aleitamento materno é exclusivo até 6 meses de vida. Então, isso é importante. Se a mãe deixa de amamentar, antes disso nós chamamos de desmame precoce. E aí a imunidade baixa do lactente, que a gente sabe que o leite materno, ele é o principal alimento do lactente até 6 meses. Então, a respeito da fisiopatologia, chega no organismo em 24 horas no intestino delgado 8 a 10 litros de fluidos, de secreção, da dieta, de líquidos, e aí eles vão sendo absorvidos, esses 10 litros, e chega no cólon, para vocês terem ideia, 1,5 litros. E aí ocorre uma outra absorção, onde vai se formar o bolo fecal. Então, ainda no cólon, a absorção de líquido, sendo eliminado desses 10 litros, somente 200 ml. Quando ocorre uma agressão tecidual, nós vamos ter uma menor absorção de nutrientes e eletrólitos e uma maior secreção, aumentando o volume das fezes. Quando nós temos o exemplo de enteropatógenos, que eles colonizam o intestino, pode ser através de atapetamento do duodeno, ou inclusive no intestino delgado e grosso, com a perda de distúrbios de água, eletrólitos e nutrientes. Então, ocorre ele ultrapassa a barreira de defesa e libera estes eletrólitos. Em relação à fisiopatologia, nós vamos ter os mecanismos osmótico, motor, secretor e invasivo, que vocês já acompanharam, acredito eu, na fisiologia com o professor Alex, acredito eu. Agora vamos falar um pouco da fisiopatologia da forma osmótica. Então, a forma osmótica, a infecção, nós temos exemplo maior para o rotavírus. Então, o que acontece? O rotavírus, ele destrói os enterócitos, e aí tem a formação dos enterócitos imaturos. Com essa formação de enterócitos imaturos, tu vai ter uma redução da bomba de sódio e potássio. Com essa redução, tu vai ter uma menor absorção de líquidos pelo enterócito e aí tu vai ter a diarreia volumosa. Além disso, estes enterócitos imaturos, eles não produzem a lactase, que são as disacaridases, o açúcar. Não produzindo a lactase, o açúcar que o indivíduo, a criança, ingere, o que vai acontecer com esse açúcar? As bactérias que estão no intestino, elas vão fermentar esse açúcar, produzindo ácidos graxos, produzindo, então, nós vamos ter um pH ácido e substâncias redutoras positivas nas fezes, que vocês podem comprovar até através do coprológico funcional. O coprológico funcional nos dá o pH das substâncias redutoras, para a gente ter uma ideia de qual forma de diarreia nós estamos presentes. Então, com essa redução das disacaridases, eles podem até ter hiperemia pelo pH alto, hiperemia do orifício anal. A motora, fezes eliminadas após a alimentação. E a secretora, por a secretora, nós temos exemplo da Escherichia coli enterotoxigênica, porque as toxinas, elas vão aumentar a secreção intestinal. E o que tem em comparação à osmótica, na secretora tu vai ter uma perda maior
de sódio, até mais que 70 mEq por ml. Já as invasoras é onde nós temos a salmonela ou a shigella, onde tem os surtos até pela maionese, né? A salmonela é muito presente. Então, o que que ocorre? Uma invasão da mucosa, essa mucosa fica lesionada, e aí nós temos pus e sangue. Então, nós estamos em frente a uma disenteria, podendo ter até essa disseminação hematogênica, sintomas sistêmicos, através da Escherichia coli enterovaziva e salmonela, como nós veremos mais adiante num quadro. Então, as diarreias, como nós vimos, o agente, o rotavírus, ele é o vírus mais importante de desencadear a diarreia. O rotavírus, ele produz muita desidratação e ocorre entre lactentes de 4 meses a 23 meses de idade. Mas, com o advento da vacinação por rotavírus, que é através da gotinha que ocorre, que se faz no lactente com 2, 4 meses, né, até 6 meses, esse advento das diarreias por rotavírus, ela tem diminuído. Em relação aos vírus, nós temos o calicivírus, que é o exemplo do norovírus, que nós vamos ter, ele é de início abrupto, com náuseas e vômitos. Pode ter, a única manifestação, tu pode ter até poucas fezes, mas ele tem muita náusea e vômito e leva à desidratação. O adenovírus, ele geralmente tem associados sintomas respiratórios, como tosse, secreção nasal, e nós não podemos esquecer do citomegalovírus, que acomete os imunocomprometidos, que levando a uma colite, uma inflamação do intestino com muco e sangue.